O restaurante mais luxuoso da cidade estava cheio naquela noite. As luzes douradas refletiam nas taças de cristal, o som de conversas elegantes se misturava ao leve toque de um piano ao fundo, entre risadas contidas e olhares de quem se achava importante demais. Um homem especial chamava atenção, não apenas pela roupa impecável e o relógio que valia mais do que o salário de todos os funcionários juntos, mas pela forma como olhava para os outros, como se estivesse acima de todo o resto. Era o tipo de pessoa que carregava o mundo no bolso e o orgulho no olhar. Enquanto observava o ambiente, ele mexia o celular, impaciente. Pedia um vinho caro e fazia questão de dizer o nome em voz alta, apenas para garantir que todos soubessem que ele entendia do assunto. Para ele, aquele restaurante era mais do que um lugar para jantar. Era um palco, um espaço onde podia exibir poder, influência e status. E como todo palco precisa de figurantes, os garçons, as garçonetes e até os músicos pareciam, para ele, apenas parte do cenário. Foi então que ela apareceu, uma jovem garçonete, de uniforme simples, mas com uma postura serena e um olhar doce. Trazia nas mãos uma bandeja e um sorriso discreto, o tipo de sorriso que não precisa de esforço para ser verdadeiro. "Boa noite, senhor. Posso anotar o seu pedido?" perguntou com educação. Mas o bilionário nem levantou os olhos. Murmurou algo sobre o prato ser caro demais para alguém como ela entender. Ela manteve o tom calmo, sem reagir à provocação. Enquanto servia a mesa, o homem aproveitou para exibir sua arrogância. Falava alto sobre viagens internacionais, negócios milionários e carros de luxo. Parecia querer que o mundo inteiro soubesse o quanto ele era importante. E, no meio de uma dessas conversas, ao notar um piano branco no canto do salão, lançou uma risada debochada. "Olha só, será que essa moça sabe o que é uma nota musical?" "Aposto que nem sabe o que é um dó maior", disse, com ironia, enquanto seus amigos gargalhavam. A garçonete apenas sorriu de leve, sem levantar o olhar. Por dentro, talvez doesse menos, né? Afinal, não é fácil ser julgada sem ser conhecida. Mas havia algo em seu olhar que ninguém ali parecia perceber. Uma calma profunda. O tipo de serenidade de quem carrega uma história grande demais para se abalar com palavras pequenas. O público, ao assistir, sente a injustiça. Aquele tipo de cena que causa incômodo, que desperta raiva, mas também curiosidade, porque algo no olhar dela mostra que ainda vem uma virada a menos e que o jogo está apenas começando. O bilionário, satisfeito com o próprio sarcasmo, recostou-se na cadeira e ergueu a taça, brindando ao próprio ego. "A diferença entre quem serve e quem é servido está aqui", disse, apontando para o terno. O silêncio breve que seguiu foi cortado apenas por risadas falsas. A garçonete, no entanto, não disse uma palavra, apenas continuou seu trabalho com a mesma gentileza, sem jamais perder a compostura. E quanto mais ela mantinha calma, mais ele tentava provocá-la menos, como se precisasse provar para si mesmo que era superior. Mas havia algo que ele não sabia. Aquela jovem, com um uniforme simples e o sorriso sereno, já tinha pisado em palcos muito maiores que aquele restaurante. O piano que ele usava para zombar dela era, ironicamente, o mesmo tipo de instrumento que um dia havia sido seu refúgio, quando o som das teclas era sua forma de enfrentar as dores da vida. O destino, com sua ironia silenciosa, havia colocado frente a frente o orgulho e a humildade, o poder e a empatia. O restaurante, iluminado e luxuoso, agora parecia um cenário de teste, um palco onde a vida estava prestes a ensinar uma lição que dinheiro nenhum poderia comprar. Cada palavra dele era um golpe de arrogância. Cada olhar dela, uma resposta silenciosa de sabedoria. E quem assistia, sem perceber, começava a torcer por ela. Não por pena, mas porque todos já viveram algo parecido, já foram subestimados, julgados pela aparência, ignorados pelo que carregam dentro. O som do riso dele ecoava, mas o olhar dela permanecia firme, quase compassivo, como se ela enxergasse algo além do que ele mostrava. Talvez visse um homem perdido em vaidade, alguém que usava o luxo como escudo para esconder um vazio. E é aí que o público se conecta de verdade. Porque
No fundo, essa história não é só sobre uma garçonete e um bilionário. É sobre o que acontece quando o orgulho tenta humilhar a humildade e acaba sendo desarmado por ela. Enquanto o jantar seguia, ela se aproximou novamente para servir a sobremesa. O bilionário, ainda rindo, fez questão de chomelar de mocinha, num tom condescendente. Você deve estar acostumada a ver esse piano todo dia, né? Deve até sonhar em tocar um dia desses, zombou, provocando novas risadas ao redor. Ela, com voz tranquila, respondeu apenas: a música ensina mais do que o senhor imagina. Essa frase pairou no ar, deixando um leve desconforto. Por um instante, o sorriso dele vacilou. Mas, incapaz de admitir que havia sido atingido, ele apenas riu novamente, tentando disfarçar. O público sente menos. Algo começa a mudar. O destino já está girando suas engrenagens, preparando o momento da virada. A garçonete continuou seu trabalho, mas o olhar dela agora carregava algo diferente. Uma mistura de lembrança e força. Talvez ela estivesse se lembrando do passado, de quando os aplausos ainda faziam parte da sua rotina, de quando suas mãos deslizavam sobre as teclas com a leveza de quem nasceu para aquilo, mas o tempo e a vida tinham levado por outros caminhos, e agora ali, diante do piano e de um homem arrogante. Ela estava prestes a provar que o talento e a dignidade nunca se perdem, menos apenas esperam um momento, certo para florescer de novo. Quando ela se afastou, o bilionário ainda olhava para o piano, divertido. Imagina só, ela tentando tocar alguma coisa, devia ser engraçado, comentou com os amigos. O público, nesse ponto, já está envolvido demais para não sentir indignação. Mas, junto com essa raiva, vem a expectativa, porque, de alguma forma, todo mundo sabe que a vida vai devolver o que ele está plantando, e que a resposta virá do jeito mais bonito e inesperado possível. O som ambiente diminui. A câmera se aproxima do rosto da garçonete, que observa o piano de longe. Seu olhar carrega emoção, saudade e coragem. A história está apenas começando e o que está prestes a acontecer vai calar o riso de todos que a subestimaram. Se essa parte tocou algo em você, se fez lembrar de momentos em que te julgaram sem te conhecer, comenta aqui embaixo. A humildade sempre vence. Essa simples frase carrega o coração dessa história menos e é só o começo do que vem pela frente. O salão estava mais silencioso do que o habitual. O jantar havia chegado ao fim para a maioria dos clientes e o movimento começava a diminuir. Mas a mesa do bilionário continuava sendo o centro das atenções. Ele parecia se alimentar não apenas da comida, mas da própria sensação de poder. Cada gesto, cada risada era uma afirmação de superioridade. Enquanto isso, a garçonete recolhia os pratos com a delicadeza de quem respeita o próprio trabalho. Sua calma parecia provocar ainda mais o bilionário, como se o silêncio dela fosse um espelho que o obrigasse a encarar o próprio vazio. Então, de repente, ele decidiu transformar a arrogância em espetáculo. Já que você gosta tanto de falar em música, por que não prova que sabe alguma coisa sobre isso? Disse ele em tom de desafio. O salão se virou. Curiosos começaram a observar. Os amigos dele riam, incentivando a provocação. Vamos lá, toque uma música. Mostre pra gente se você é mesmo tão sábia quanto parece. O ar ficou pesado. As luzes do restaurante refletiam no piano branco, como se o destino tivesse esperado exatamente aquele instante. A garçonete ficou imóvel por um momento, observando o instrumento. Não era apenas um piano, era uma lembrança viva. Aquele som de teclas trazia de volta tudo o que ela havia deixado para trás. Os palcos, os sonhos, os aplausos e também as quedas que a vida impôs. Os clientes começaram a cochichar. Alguns riam, outros olhavam com desconforto. Ninguém sabia quem ela realmente era, mas todos estavam prestes a descobrir. Ela se aproximou lentamente do piano. O bilionário, rindo, disse em voz alta: se conseguir tocar alguma coisa que preste, paga uma gorjeta generosa, mas se desafinar o ambiente, volta para a cozinha, combinado? A plateia riu, cúmplice da humilhação, mas ela não respondeu. Respirou fundo e passou a mão pelas teclas, como quem reencontra um velho amigo. Seus dedos tremeram levemente.
não de medo, mas de emoção. O som suave que ecoou das primeiras notas fez o restaurante inteiro silenciar. Ninguém esperava aquilo. O toque era delicado, preciso, cheio de sentimento. Em segundos, o ambiente mudou completamente. O riso se transformou em espanto. A arrogância deu lugar ao silêncio. O bilionário, que até então se achava o dono da cena, começou a perceber que algo estava acontecendo menos. Algo que ele não podia controlar com dinheiro nenhum. Cada nota parecia contar uma história. Era como se o piano chorasse e sorrisse ao mesmo tempo. Os olhos da garçonete brilhavam e o público sentia. Aquilo não era apenas uma performance, era um desabafo. Uma alma se expressando depois de muito tempo em silêncio. As pessoas começaram a se emocionar, alguns clientes levaram as mãos ao peito, outros gravavam discretamente com um celular. O bilionário, porém, tentava manter a postura mas era visível que estava desconcertado. O mesmo homem que zombara dela agora assistia, atônito, a mulher que transformava humilhação em arte. O piano dominava o ambiente. O som preenchia cada canto do salão com uma força quase espiritual. A música falava de dor, superação e fé. Era como se cada tecla dissesse: a humildade não precisa gritar para ser ouvida. O bilionário começou a se remexer na cadeira. Tentava disfarçar o incômodo, mas o olhar dele entregava o desconforto. Porque, pela primeira vez, ele estava diante de algo que o dinheiro não podia comprar. Autenticidade, verdade, alma. A garçonete seguia tocando, completamente entregue. As lembranças vinham à mente, os dias difíceis, as perdas, as vezes em que foi julgada sem que ninguém soubesse o que ela havia enfrentado. E naquele momento, diante de todos, ela transformava cada ferida em melodia. Quando terminou, o salão permaneceu em silêncio por alguns segundos. Era como se ninguém quisesse quebrar a magia que havia tomado conta do lugar. E então, de forma espontânea, começaram os aplausos, um por um. Todos se levantaram. O bilionário, constrangido, abaixou o olhar. Pela primeira vez ele sentia vergonha. A garçonete agradeceu com humildade, sem nenhum tom de vaidade. Voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam. Algo havia mudado. Aquela mulher havia mostrado que dignidade e talento não precisam de holofotes. No entanto, a história ainda não terminaria ali. Que aconteceu depois daquela apresentação marcaria profundamente não só o bilionário, mas todos que estavam presentes naquela noite. Enquanto ela guardava a bandeja, ele permaneceu imóvel, olhando para o piano, perdido em pensamentos. E foi nesse momento que algo dentro dele começou a despertar. Não era admiração menos ainda não. Era um desconforto, uma inquietação, porque pela primeira vez alguém havia quebrado o escudo da arrogância dele, sem levantar a voz, sem humilhar, sem retaliar, apenas sendo quem era. Mas o destino, mais uma vez, ainda guardava surpresas. Porque a vida, quando quer ensinar, repete a lição de formas inesperadas. E naquela mesma noite, o homem que achava ter tudo descobriria o quanto estava vazio. O público sente o suspense. A música, o silêncio, o olhar da garçonete e a expressão dele criam uma tensão quase palpável. A história parece prestes a virar. A arrogância dele começou a ruir menos, mas a queda verdadeira ainda estava por vir. Se essa parte da história te tocou, você acredita que a humildade é a resposta mais poderosa diante do orgulho? Escreve aí nos comentários. A luz sempre vence a vaidade. Essa frase carrega a essência dessa virada que está apenas começando. Naquela noite, o restaurante fechou mais tarde do que o normal. A maioria dos clientes já havia ido embora, mas o bilionário ainda estava ali, sentado à mesma mesa, encarando o copo vazio. A música da garçonete ainda ecoava em sua mente como um sussurro incômodo, um lembrete de algo que ele tentava evitar há muito tempo. O som da própria consciência. Ele era um homem acostumado a controlar tudo, menos as pessoas, os negócios, os resultados. Mas ali, diante de uma mulher simples, ele havia perdido o controle pela primeira vez. Sentia-se pequeno, quase invisível. As risadas que antes lhe davam prazer agora soavam como zombarias contra si mesmo. A garçonete passou por perto, recolhendo os últimos pratos. Ele levantou os olhos, hesitante,
e tentou falar algo, mas as palavras simplesmente não saíram. O orgulho ainda era uma muralha dentro dele. Ele queria pedir desculpas, mas não sabia como. Queria elogiar, mas temia parecer fraco, e assim, prisioneiro do próprio ego, preferiu o silêncio. Do lado de fora, o vento soprava forte. Quando ele saiu do restaurante, o ar frio bateu em seu rosto como um tapa. O som do trânsito noturno misturava-se ao eco distante daquela melodia. A cada passo, uma lembrança surgia. Lembrou-se da juventude, de quando acreditava que o sucesso era uma corrida e que o primeiro lugar era o único que importava. Lembrou-se do pai, um homem simples, que trabalhava duro para que ele estudasse. Lembrou-se do dia em que, ainda adolescente, prometeu que nunca mais seria pobre. E foi ali, sem perceber, que começou a perder a própria alma. Aquela música havia despertado memórias que ele achava esquecidas. O orgulho que sempre o acompanhou parecia agora um peso insuportável. Ele entrou em seu carro de luxo, ligou o motor, mas não conseguiu sair. Ficou ali, parado, olhando para as próprias mãos, pensando em quantas vezes usou o dinheiro como escudo para esconder a solidão. Do outro lado da cidade, a garçonete voltava para casa caminhando. O vento balançava seus cabelos, e ela sorria discretamente. Não pelo que havia acontecido, mas pela sensação de ter feito o que era certo. Ela não tocara para humilhar ninguém menos, tocara para libertar a si mesma. Enquanto isso, o bilionário dirigia pelas ruas escuras, tentando abafar os pensamentos que o perseguiam, mas quanto mais tentava esquecer, mais lembrava do olhar dela menos firme, sereno, confiante. Aquela mulher com seu uniforme simples e sorriso discreto havia feito o que ninguém jamais ousou. O desarmou. Chegando em casa, ele encontrou o ambiente de sempre, enorme, impecável, mas vazio. O silêncio o engoliu. Caminhou até o bar, serviu uma taça de vinho, mas o sabor já não trazia prazer. Sentou-se no sofá e, sem entender por quê, começou a chorar. Não um choro alto, desesperado, mas aquele tipo de lágrima contida que vem de dentro, quando o coração cansou de fingir, o toque da música ainda estava lá, dançando dentro da memória. Pela primeira vez, ele se perguntou: em que momento eu deixei de ser humano? Na manhã seguinte, ele acordou mais cedo do que o normal. O sol entrava pelas janelas de vidro, iluminando o chão frio. Ele olhou para o próprio reflexo no espelho e quase não se reconheceu. Havia olheiras, mas também havia algo novo em seu olhar. Uma mistura de cansaço e desejo de mudança. Decidiu voltar ao restaurante. Não sabia exatamente o que diria, mas precisava ver aquela mulher outra vez. Talvez para pedir desculpas, né? Talvez para entender o que sentiu. Talvez, no fundo, apenas para ouvir de novo aquela paz silenciosa que emanava dela. Ao chegar, encontrou o local ainda vazio. A garçonete limpava as mesas com calma, como sempre. Quando o viu, ficou surpresa, mas manteve o mesmo sorriso gentil. Ele se aproximou devagar, tirou o chapéu e disse: Preciso te agradecer. Ela apenas olhou, esperando que ele continuasse. E ele, sem saber como expressar, respirou fundo. Ontem eu ri de você. Fui arrogante, injusto, e me envergonho disso. Aquela música me fez lembrar quem eu fui e quem eu deixei de ser. A garçonete, com a voz doce e firme, respondeu: às vezes a vida usa o som da humildade para acordar quem se perdeu no barulho do orgulho. Ele ficou em silêncio. Aquelas palavras atingiram fundo. Não havia sermão, não havia crítica, menos apenas verdade. O bilionário suspirou, sentindo um alívio que há muito não experimentava. Pela primeira vez, abaixou a guarda. E naquele instante, algo começou a mudar dentro dele. Mas o destino ainda tinha planos, porque ao tentar reparar o erro, ele descobriria uma verdade ainda mais profunda sobre aquela mulher. Uma revelação que mudaria completamente a forma como ele via o mundo e a si mesmo. Se essa parte da história te tocou, comente aí. A humildade desperta o que o orgulho adormece. Essa frase representa o início da transformação, o ponto em que o coração começa a entender o que a mente teima em negar. Nos dias seguintes,
O bilionário não conseguia tirar aquela mulher da cabeça. Não por atração, né? Mas por algo mais profundo, menos algo que ele não conseguia explicar. Havia nela uma serenidade que o desarmava. Ele começou a visitar o restaurante com frequência, sempre pedindo o mesmo café e ficando por mais tempo do que o necessário. Observava o jeito dela tratar as pessoas, sempre com respeito. Mesmo quando os clientes eram rudes, parecia que nada a abalava. Certa tarde, o restaurante estava mais calmo. A garçonete limpava o balcão quando ele, com um misto de curiosidade e timidez, perguntou: "Posso te fazer uma pergunta?" Ela sorriu. "Claro, pode sim. Como você aprendeu a tocar daquele jeito?" O sorriso dela mudou, tornou-se mais suave, quase nostálgico. Ela olhou para o chão por alguns segundos antes de responder: "Meu pai me ensinou. Ele sempre dizia que a música é o único idioma que o orgulho não entende." Essas palavras o atingiram como um soco no peito. O único idioma que o orgulho não entende. Ele repetiu mentalmente aquela frase, tentando decifrar o que havia por trás dela. "E ele ainda toca?" Perguntou, mais por educação do que por real curiosidade. Ela respirou fundo e respondeu, com um brilho melancólico nos olhos: "Não mais." Ele morreu há alguns anos, foi um grande músico, mas nunca buscou fama nem fortuna. Dizia que a riqueza que importa é aquela que a gente deixa no coração das pessoas. O bilionário ficou em silêncio, engoliu seco. Aquela frase parecia uma flecha direcionada ao vazio que ele carregava há tanto tempo. Por alguns segundos, o ambiente pareceu congelar. Só se ouvia o som do relógio marcando o tempo menos aquele mesmo tempo que ele desperdiçara tentando provar seu valor ao mundo. Ela, percebendo o desconforto dele, completou com delicadeza: "Sabe, eu trabalho aqui não porque precise, mas porque gosto de estar entre pessoas simples. Elas me lembram do que é real." Essas palavras ecoaram dentro dele como um lembrete cruel. Ele tinha tudo: dinheiro, influência, poder menos, mas há muito tempo não sabia o que era real. Sua vida se resumia a negócios, cifras e aparências. E agora ali, uma simples garçonete o fazia questionar tudo. Dias depois, o destino deu mais um passo nessa história. O bilionário foi convidado para um evento beneficente em homenagem a artistas que contribuíam com a cultura local. Chegando lá, o auditório estava cheio, e no palco havia um grande pôster com a foto de um homem segurando um violão. Abaixo estava escrito: "Homenagem ao maestro Antônio Duarte, um homem que ensinou o mundo a ouvir com o coração." O bilionário congelou. Aquela foto, aquele nome, ele olhou novamente. O homem do pôster era o mesmo que aparecia em uma pequena foto emoldurada no balcão do restaurante, ao lado da garçonete. Seu coração disparou. Ele virou-se para o apresentador e perguntou, quase sem voz: "Esse é o pai dela, sim, menos", respondeu o homem sorrindo. "A filha dele trabalha aqui na cidade. Uma mulher incrível. Herdou o dom e o coração do pai." Naquele instante, o bilionário sentiu algo que nunca havia sentido antes. Vergonha verdadeira, a garçonete que lhe havia humilhado, aquela mulher simples que varria mesas e servia café com humildade, era filha de um dos maiores músicos que o país já teve. Mas o mais forte não era isso. Era o contraste entre a grandeza silenciosa daquela mulher e a pequenez ruidosa do seu próprio ego. Ele saiu do evento com os olhos marejados, o peito pesado. E pela primeira vez em muito tempo, entendeu o que significava a riqueza de alma. A música do pai dela não era apenas melodia, menos era legado. Era a sabedoria que ultrapassava gerações. De volta ao carro, encostou a cabeça no volante e respirou fundo. O mundo realmente sabe colocar a gente no nosso lugar, menos murmurou. Mas o que ele ainda não sabia é que aquela história estava prestes a virar completamente... Porque no dia seguinte, algo aconteceria que o obrigaria a agir e a provar se sua mudança era real ou apenas culpa disfarçada. No dia seguinte, o bilionário acordou diferente. Havia algo dentro dele que o impedia de seguir sua rotina como se nada tivesse acontecido. O som da voz dela, as palavras sobre o pai, a simplicidade no olhar, tudo isso parecia ecoar na cabeça dele como uma melodia que não saía do tom. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu vergonha de ser quem era.
Não vergonha da riqueza, mas da arrogância que o cegou por tanto tempo. Ele se olhou no espelho e viu mais do que o reflexo de um homem de terno impecável. Viu um vazio, um homem que construiu impérios, mas esqueceu como se constrói respeito. E enquanto tomava o café da manhã, algo dentro dele dizia que precisava consertar o que havia feito. Mas como? Pedir desculpas parecia pouco diante do estrago que deixara menos ele a humilhou em público, a fez sentir inferior. E agora, quem se sentia pequeno era ele. Naquela tarde, ele voltou ao restaurante. O mesmo local, as mesmas mesas, mas tudo parecia diferente. Dessa vez, ele não entrou com o peito estufado, nem um olhar de superioridade. Caminhou devagar, quase como quem carrega um peso nas costas. A garçonete o viu de longe, surpresa. Ele tirou o chapéu, um gesto simples, mas cheio de significado, e disse: "Eu precisava te ver." Ela se aproximou um pouco desconfiada e esperou. Ele respirou fundo e, com a voz embargada, disse: "Eu te devo um pedido de desculpas. Fui arrogante, te tratei como alguém menor. E hoje percebo o quanto estava errado." O restaurante inteiro ficou em silêncio. Alguns clientes, que tinham presenciado a cena anterior, observavam atentos. A garçonete, com a calma que sempre a acompanhava, respondeu: "Eu aceitei o seu pedido de desculpas no momento em que vi o arrependimento nos seus olhos." Ele ficou sem reação. Era como se ela tivesse acabado de libertá-lo de uma prisão que ele mesmo havia criado. A leveza na voz dela contrastava com o peso que ainda existia dentro dele. "Eu estive no evento ontem menos", disse ele, quase num sussurro. "Vi o retrato do seu pai e entendi." Ela sorriu e pela primeira vez aquele sorriso não era de tristeza, mas de paz. "Meu pai dizia que o arrependimento é o primeiro passo do perdão. O segundo é mudar." Essas palavras ficaram presas no ar. Ele sabia que não bastava sentir, precisava agir. E naquele instante uma ideia começou a nascer, uma forma de honrar a memória do pai dela e talvez começar a corrigir o mal que o orgulho havia causado. Nos dias que se seguiram, o bilionário sumiu. Nenhum sinal, nenhuma visita ao restaurante. A garçonete até achou que ele tivesse desistido, mas por trás do silêncio, algo estava sendo preparado menos. Algo que mostraria que aquele arrependimento não era apenas momentâneo, porque às vezes a vida exige mais do que palavras. Exige gesto. E ele estava prestes a fazer um gesto que mudaria não apenas a vida dela, mas também a dele próprio. Dias depois, o restaurante abriu normalmente, mas o movimento parecia diferente. A garçonete, acostumada a começar cedo, sentia um pressentimento estranho, menos como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Quando ela chegou à porta, encontrou um envelope simples, com o nome dela escrito à mão, em uma caligrafia firme, mas carregada de emoção. Dentro, havia uma carta e um convite. A carta começava assim: "Para a mulher que me ensinou o valor da humildade." Ela leu devagar, sentindo o viade. Coração acelerar a cada linha. O bilionário contava que depois do que aconteceu, passou noites em claro, pensando nas palavras dela e nas lições do pai que ela havia mencionado. Ele escreveu: "Passei a vida acreditando que sucesso era o que se podia comprar. Mas agora entendo que o verdadeiro sucesso é o que se conquista com respeito." No final, o convite. Um evento beneficente, em homenagem a educadores e trabalhadores simples, e o nome do evento era o mesmo do pai dela. Com as mãos tremendo, ela foi ao local indicado, um auditório luxuoso, mas dessa vez o brilho não vinha do ouro nem do luxo. Vinha das pessoas, professores, merendeiras, faxineiros, ex-alunos, todos estavam ali, sendo homenageados por suas histórias. No palco, o bilionário a esperava, vestido de forma simples, sem terno, sem ostentação. Quando a viu entrar, ele sorriu com sinceridade. "Hoje quero corrigir um erro", disse ele ao microfone, olhando para o público. "Um dia humilhei uma mulher que só me servia café, mas que na verdade me serviu a maior lição da minha vida." As luzes focaram na garçonete, o público começou a aplaudir de pé,
e ela, visivelmente emocionada, subiu ao palco. Ele então revelou o que tinha feito. Havia criado um fundo de bolsas de estudo no nome do pai dela, garantindo educação para jovens carentes. As lágrimas dela escorriam sem controle. Isso é real? Perguntou, sem acreditar. Real. E apenas o começo, respondeu ele, com os olhos marejados. Porque não há arrependimento verdadeiro sem transformação. O público, comovido, aplaudiu ainda mais forte. O ambiente parecia carregado de algo maior. Que emoção! Era um momento de redenção. E enquanto as palmas ecoavam, ela olhou para ele e disse, com a voz trêmula, meu pai diria que o Senhor acabou de fazer a coisa certa. Ele sorriu, sem conseguir conter as lágrimas. Não me chame de Senhor. Hoje somos iguais. Aquela cena tocou fundo em todos ali. O homem que um dia usou o poder para humilhar, agora o usava para levantar pessoas. E o público que acompanhava a história sentia a verdade dessa virada, que o arrependimento, quando é sincero, tem o poder de curar o que parecia impossível. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois desse momento. Porque às vezes, quando o destino percebe que alguém realmente mudou, ele retribui de um jeito surpreendente. Naquela noite, depois do evento, a garçonete caminhava sozinha pela rua quase deserta. Ainda sentia o peso das emoções, as palmas ecoando. Em sua mente, as palavras dele gravadas no coração. O vento frio soprava leve, mas havia um calor diferente dentro dela, menos o calor de saber que a vida, mesmo quando dói, pode surpreender com gestos que curam feridas antigas. Ela parou por um instante, olhou para o céu e sussurrou baixinho. Pai, acho que o senhor viu isso, não é? Uma lágrima escorreu, mas dessa vez era de gratidão. Do outro lado da cidade, o bilionário também não conseguia dormir. Sentado à beira da cama, segurava um violão que havia mandado restaurar. O mesmo instrumento que a garçonete usava no restaurante, o que ele tinha ridicularizado. Ao lado, um bilhete, agora eu toco. Não com os dedos, mas com o coração que você despertou. Ele sorriu, emocionado, e percebeu que pela primeira vez em muito tempo estava em paz consigo mesmo. Na manhã seguinte, ela chegou ao restaurante e encontrou uma pequena caixa em cima do balcão. Dentro estava o violão restaurado, reluzente e lindo, com uma mensagem gravada em madeira. Nunca duvide do dom que vem do coração. O bilionário não estava lá, mas deixara algo ainda mais valioso. Um convite para trabalhar em um novo projeto social, ensinando música para jovens em situação de vulnerabilidade. O sorriso dela se abriu lentamente. Não era sobre dinheiro, nem sobre status. Era sobre propósito. Sobre como uma ferida pode se transformar em missão. O vento entrou pela janela, levantando o avental pendurado. E naquele instante, ela percebeu. O que começou com humilhação terminava agora como recomeço. Mas o destino ainda tinha mais uma surpresa guardada. Algo que uniria, de vez, as vidas desses dois corações transformados pela humildade e pela empatia. Meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. A garçonete agora trabalhava no projeto social criado pelo bilionário. Um espaço simples, mas cheio de vida. Onde crianças e adolescentes encontravam na música uma chance de sonhar. Todos os dias, ela chegava cedo, afinava os instrumentos e preparava o ambiente. Como se fosse um templo de esperança. Era ali que ela sentia que realmente fazia diferença. Certo dia, enquanto ajudava um menino tímido a tocar as primeiras notas, ouviu passos firmes ecoando pelo corredor. Quando levantou os olhos, lá estava ele, o bilionário, com um semblante diferente. Nada daquele olhar arrogante ou do terno impecável que usava no restaurante. Vestia roupas simples, um sorriso sincero e trazia nas mãos um caderno repleto de anotações. Ela ficou sem reação por um instante. O silêncio tomou conta da sala. As crianças observavam, curiosas. Ele então se aproximou devagar e disse, com voz embargada, posso aprender com vocês hoje? A pergunta pegou todos de surpresa, inclusive ela, mas o tom era verdadeiro, quase humilde. Ele sentou-se ao lado das crianças, pegou um violão e de maneira desajeitada tentou acompanhar os acordes que ela ensinava. O riso leve das crianças quebrou o clima tenso e logo o ambiente se encheu de alegria. Ela, emocionada, percebeu que aquele homem
que antes carregava o peso do orgulho, agora se permitia ser pequeno. E é justamente aí que os grandes se tornam verdadeiros. Durante a aula, eles trocaram olhares de cumplicidade. Nenhuma palavra precisava ser dita. Ambos sabiam que aquele reencontro não era coincidência, menos era o destino, fechando um ciclo, mostrando que o arrependimento genuíno pode abrir portas que o dinheiro jamais seria capaz de comprar. Quando a música terminou, ele apenas murmurou: "Obrigado por não desistir da sua luz, mesmo quando eu tentei apogalá." E nesse instante o som de palmas suaves ecoou na sala, não de plateia, mas de gratidão. Gratidão por um reencontro que nasceu da dor e floresceu em perdão. E mal sabiam eles que o destino ainda guardava uma última reviravolta. Naquela noite, depois da aula, o bilionário pediu para conversar a sós com a garçonete. O céu estava pintado de tons alaranjados, e o som distante das crianças cantando se misturava ao vento suave. Eles se sentaram num banco de madeira, em silêncio por alguns segundos. O tempo parecia ter parado ali, dois mundos completamente diferentes, agora ligados por algo muito maior do que o passado. Ele respirou fundo e tirou de dentro da pasta um envelope envelhecido. As mãos ela tremiam um pouco. "Antes de morrer, meu pai me deixou isso", disse, entregando o envelope a ela. Dentro havia uma carta escrita à mão, com caligrafia firme e palavras carregadas de emoção. Ao ler, os olhos da garçonete se encheram de lágrimas, né? O pai do bilionário, um homem simples, ex-músico de bar, falava sobre a importância de nunca desprezar quem serve com amor, porque o verdadeiro valor das pessoas está no que elas carregam no coração, não no que vestem ou possuem. E o mais surpreendente, né? O pai mencionava o nome dela. Ele contava que anos atrás havia conhecido uma jovem garçonete talentosa que o ajudara quando ele passou mal em um restaurante. "A bondade dela me fez lembrar que ainda existe luz neste mundo", dizia o trecho final. O bilionário, atordoado, revelou: "Aquela garçonete era você. Meu pai falava de você como se fosse um anjo. E eu, cego pelo orgulho, te humilhei, sem saber que você já tinha mudado a vida dele." O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Ela ficou imóvel, com o envelope nas mãos, tentando entender o que acabara de ouvir. Lágrimas escorreram discretas, mas cheias de alívio. Era como se o universo tivesse dado a volta inteira só para unir aquelas histórias. Ele então abaixou a cabeça e completou: "Hoje eu entendo o que meu pai queria me ensinar. O dinheiro me deu poder, mas só a humildade me fez homem." Ela o olhou com ternura e disse baixinho: "Nunca é tarde para recomeçar, desde que o arrependimento venha do coração." Nos dias que se seguiram, o bilionário voltou ao restaurante, não mais de terno caro e olhar arrogante, mas com um semblante sereno e um coração transformado. Ele pediu para sentar-se no mesmo lugar onde havia feito a piada cruel, e quando a garçonete se aproximou, ele a recebeu com um sorriso sincero, o tipo de sorriso que não nasce dos lábios, mas da alma. Dessa vez, foi ele quem a serviu. Trouxe uma bandeja com flores, um violão e um bilhete. "Obrigado por me lembrar o que realmente importa." Ela não conteve as lágrimas. O gesto era simples, mas carregado de significado. Naquele instante, ele não era mais o homem dos milhões, mas sim o homem que havia reencontrado a própria humanidade. O arrependimento verdadeiro tem esse poder. Ele apaga o passado e acende uma nova chance no futuro. E foi assim que os dois, cada um à sua maneira, descobriram que a grandeza não está enquanto se possui menos, mas enquanto se é capaz de reconhecer os próprios erros e mudar por amor. Enquanto o sol se punha atrás das janelas do restaurante, ela pegou o violão e começou a tocar. A melodia encheu o ambiente com uma paz inexplicável, e por alguns minutos o mundo pareceu parar para ouvir. Era o som da humildade, da redenção e da fé se encontrando no mesmo compasso. Se você chegou até aqui e sentiu algo no coração, é porque essa história falou com você. Então, deixa o seu like, porque isso ajuda o canal a continuar espalhando mensagens de fé, justiça e humildade. Comente "Eu acredito na mudança" se você também acha que ninguém é grande demais para aprender a ser humano de novo. E claro, se inscreva no canal para não perder a próxima história que já está aparecendo aí na tela. Uma história que vai tocar ainda mais fundo no seu coração.